agora, nós vamos convidar para vir à frente e fazer uso da palavra o senhor Gustavo Noronha, da Toyota, por favor. Bom dia a todos, todos me escutam? Bom, primeiramente, agradecer o convite da organização. Meu nome é Gustavo Noronha, eu trabalho na certificação e regulamentação na Toyota. Trazer um pouquinho da experiência que a gente está tendo, principalmente internacional, da Toyota em relação ao hidrogênio. Aqui uma agenda, os itens que quero falar, um pouco do trend global, parte de eletrificação de veículos, o Mirai, a expansão da tecnologia e finalizar com uma mensagem sobre o caminho da sociedade do hidrogênio, que tem muito a ver com as palestras que a gente tem visto, que eu acompanhei ontem também, apresentação agora do Mr. Raico também, muito interessante. Bom, falar um pouquinho do Global Trend, acho que todos já sabem como tem aumentado os projetos em relação ao hidrogênio, como as vendas estão aumentando dos veículos a célula, combustível, e como cada vez mais os países estão olhando para essa tecnologia. Os projetos no mundo, eu tinha recebido essa imagem e não havia ainda o Brasil ali, mas eu fiz questão de atualizar, já temos ali, a gente sabe que o Brasil finalmente está aparecendo para o mundo nesse tema, né? Mas a gente vê que todos os países com valores expressivos buscando aí esses projetos. Bom, aqui um pouco da nossa visão que a gente espera em relação à sociedade do carbono neutro. Então, a gente costuma dizer, de 3 pilares, né? Então, você tem a parte de produção de hidrogênio. O Brasil, especialmente, eu coloquei ali essa parte eólica, solar, etanol, né? Comentado aqui, acho que é um item que está sendo discutido e estudado aqui no Brasil. A gente precisa de alguém que transporte esse hidrogênio dos lugares onde será consumido. A gente tem várias maneiras, e aqui a gente sabe também que tem projetos que também vão colocar o Brasil como referência nesse ponto. E o uso, né? Desde a parte de mobilidade, casa e uso industrial. Agora falando um pouquinho da Toyota, né? Como é que ela vê toda essa parte, como começou todo esse estudo. Bom, aqui é uma informação de um desafio que a Toyota colocou para ela mesma, de redução global. E aqui a gente já começa a ver algumas coisas que já foram faladas, inclusive no último painel, pelo Dr. José Alves, por exemplo, a parte dos híbridos, plug-ins, carros elétricos e os carros a célula. Então, tem uma visão bem de diversidade para introdução dessas tecnologias. E muito está por causa dessa frase que está ali do nosso presidente, né? Carbono é o inimigo e não uma tecnologia ou algum tipo de uso específico, né? Ninguém tem a bala de prata. Essa é a mensagem. E para atingir isso, a Toyota tem essa visão. Pode haver aqui um outro item assim que vocês podem discordar, mas a ideia básica é dizer, olha, carros elétricos são carros geralmente pequenos a médios, a distância pela tecnologia atual da bateria ainda está numa distância média, mas se você começa a aumentar muito a distância, já temos usos aí mais relativos a carros híbridos, carros plug-ins, são os carros que utilizam a tecnologia híbrida e elétrica ao mesmo tempo. E no final, carros grandes, longas distâncias, os carros a célula combustível. E aí vem a pergunta, né? Mas quando que a Toyota começou a estudar isso? Né? Às vezes a gente escuta, poxa, a Toyota está atrasada nos carros elétricos, né? Na verdade, quando a Toyota começou a estudar o Prius e lançou o Prius lá em 97, a ideia sempre foi trabalhar na eletrificação, que é o que a gente chama de Core of Electrification. Então aqui, a ideia, começando aqui por baixo, é desde você desenvolver as principais partes da tecnologia eletrificada, que seria o motor, a bateria e a unidade de controle, e você ir montando o seu Lego conforme a tecnologia. Começamos aqui no híbrido, quando você adiciona o motor a combustão,
E no Brasil a gente adicionou o motor flex, pensando na parte de carbono. Temos o plug-in, onde você adiciona o plug e aumenta um pouco a bateria. Temos o elétrico, onde você retira o motor de combustão. E o carro célula combustível, onde você substitui a parte da geração de energia e coloca a célula e os tanques de hidrogênio. Aqui, como é o carro, né? Então nós temos lá a célula, as baterias, o conversor, o inversor que faz toda a parte do cérebro do carro, o motor e os tanques de hidrogênio de alta pressão. Né? Aqui um pouco de desenvolvimento. Quando que a Toyota começou a estudar isso aqui? Quando começou em 92, já existia junto ao estudo do Prius, e aí, nesse momento, começou a estudar o carro hidrogênio. A Toyota fez vários estudos, vocês podem ver aí ônibus, carros menores, alguns carros fora do Japão, táxis. Aqui embaixo na linha, vocês podem ver que nesse mesmo tempo também houve uma discussão sobre regulação, né? Que tipo de requerimento que você estava. Quer dizer, foi um desenvolvimento em conjunto também para fixar alguns itens. Até chegar no Mirai, o lançamento do primeiro Mirai, também tem uso de ônibus, também tem uso de empilhadeiras. Então, com 30 anos de desenvolvimento. Eu achei interessante comentar um ponto que a gente vê um ônibus aqui. E acho que sim, em 2017 ou 2016, nós tínhamos em São Bernardo 3 ônibus a hidrogênio rodando no Brasil. Coisa sensacional que não teve continuidade. Me parece que agora teremos novamente, agora com o convênio que foi feito, né, com a USP, Hytron e Shell, Raizen, vamos ter de novo essa circulação. Mas olha como a gente também esteve à vanguarda, né? Não aproveitamos. Aqui o line-up da Toyota em relação à parte de fuel cell, né? Então, como eu comentei, o Mirai, temos essas empilhadeiras, temos os ônibus que foram usados nas Olimpíadas, conforme o Mr. Hype comentou, e o Toyota que hoje está na segunda geração. Indo para o Mirai especificamente, está na segunda geração, houve melhorias em relação à parte da célula, do motor, das baterias. Então houve um aumento de tecnologia que é normal de se esperar quando você vai lançando as várias versões dos veículos. Queria pontuar 2 itens aqui. Ontem até o Dr. Nero comentou sobre 1.300, né? 1.300 aí é um recorde, né? Mas seguindo os métodos de teste e tal, o primeiro Prius, se não me engano, era 600 e alguma coisa, e o Prius, desculpa, o Mirai agora teve um aumento de autonomia em relação à parte de cruise range, aumentou a capacidade dos tanques para facilitar essa autonomia, também melhorou a parte de eficiência energética, todo o estudo ali em performance do veículo, melhoria da célula e controle, estudos de software para controle do carro especificamente, permitiu que a gente conseguisse esses resultados, né? Também, como o tempo de desenvolvimento melhora o conhecimento da tecnologia, vocês podem ver como a gente conseguiu aumentar a densidade elétrica, né? A densidade de potência da célula com o passar dos anos, 50 vezes em 24 anos, para ter uma ideia de como a tecnologia vai melhorando com o tempo, né? E vai permitindo usos melhores, cada vez melhores. Bom, falei até agora do Mirai, mas a Toyota ela entende que tem que ser uma coisa como sociedade. E aqui eu vou falar um pouquinho da parte da expansão dessas tecnologias, como é que a gente pode agregar isso nos outros usos, né? Então, o pensamento foi da Toyota, que é uma empresa de mobilidade, começou a aplicação, onde a gente tem o conhecimento, na parte de transporte, logística, para depois partir para a indústria, partir para uso na cidade, emergência, até o uso melhor, sempre buscando o que seria melhor para
para o nosso planeta. Aqui um exemplo de como a gente fez esse caminho, né? Então, primeiro, houve a melhoria na tecnologia da célula, do uso. Então, como eu mostrei, da primeira para a segunda geração, houve melhoria, focado aí naqueles 4 itens que estão ali, né? Durabilidade, uma coisa que para a indústria é muito complicada, né? Para a indústria automotiva, produção, como melhorar a produção. Tem que ter a produção que seja compatível ao carro que hoje nós fazemos, carro a combustão, carro híbrido. Funcionalidade e baixo custo. Também houveram várias iniciativas no intuito de reduzir o custo da célula dos próprios, da bateria, de todos os componentes. Bom, uma vez que você trabalhou na melhoria, no progresso dessas tecnologias, você começa a expandir a aplicação. E aí é onde que está ali vários packings, vários jeitos de você aplicar essa tecnologia, trabalhar com aftermarket. E com isso, a gente pôde fazer associações, trabalhando aí com uso para mobilidade, uso ferroviário, marítimo, né, e aéreo. E até as cidades, que eu vou comentar depois aqui, um item interessante que a Toyota também está fazendo. Com isso, a gente pode aumentar a oportunidade de uso. Como é que a Toyota pensou em fazer isso? Então, existem já diferentes módulos de fuel cell que a Toyota desenvolveu e está começando a ver a aplicação em vários mercados, né? De como você ter os tipos, os seus geradores, né? Igual foi comentado aqui, como é que a Toyota poderia entrar também nesse uso. E também a parte de tanques, né? Muitas coisas que a Toyota desenvolveu na preocupação de garantir uma segurança, afinal você está andando num veículo com uma quantidade razoável de hidrogênio, e tem que ter todos os cuidados. Então, como é que a gente pode desenvolver isso e aplicar em outros lugares? Aqui um exemplo de aplicações, então, começando ali na Europa, algumas, eu acho que vai um pouco, depois eu vou até comentar no meu último slide, mas vai um pouco na história da parceria, né? Então, parcerias que a Toyota fez da parte de ônibus, no Japão e na China também de ônibus e utilização. Na parte do Japão, além da parte de ônibus, teve a parte que vocês viram na Olimpíada, teve a parte de ferrovia, tem muita estação lá, gerador estacionário, e até uso lunar aí para a parte do hidrogênio. E também nos Estados Unidos, parcerias também em portos, então caminhões. Então esse tipo de parceria é o que a Toyota entende que tem que ser feito para você disseminar a utilização do hidrogênio. E aí, finalizando aqui, eu ia comentar um projeto que a gente está muito interessante da Toyota, que é construir essa cidade, chama Woven City, uma cidade que fica aos pés do Monte Fuji. A ideia é trabalhar em cima existem várias linhas ali, tanto de IoT, educação e energia. E a parte da energia, basicamente, está focada no hidrogênio. Então, essa cidade vai ser alimentada por hidrogênio. A ideia é que seja criado lá uma estação de produção de hidrogênio, e esse hidrogênio vai ser usado nos veículos que estiverem em uso na cidade e também para alimentar a parte elétrica da cidade. Aqui está pequenininho, mas eu queria comentar dois usos interessantes. Aqui nesse primeiro lado aqui, vocês podem ver os tanques, né, os cilindros, que é o que eu havia comentado antes. A ideia desses cilindros é que a visão, né, é que você possa ter desculpa, você possa ter geradores de energia elétrica a hidrogênio dentro da sua casa e que você possa carregar o seu hidrogênio para sua própria casa e fazer a alimentação da casa com o hidrogênio. A visão de futuro, mas
é interessante como a ideia de se desafiar é essa, né? Aqui embaixo tem esse Toyota Rinnai, o VP acabou de ser anunciado também uma outra ideia de se trabalhar nessa parte de alimentação, conforme o Mister Marco até comentou aqui, do alimento que é feito com o hidrogênio, e nesse caso aqui um estudo de quais são os métodos de cozimento quando a gente parar de ter o gás para fazer o alimento. A gente teria hidrogênio. Mas é uma coisa muito futurística, mas a ideia, pelo menos que o nosso presidente sempre fala, né, o Akio Toyoda, é de criar esse lugar para testar essas tecnologias disruptivas e um dia verificar se elas podem ser usadas no nosso dia a dia. Bom, finalizando, só falar um pouquinho da sociedade do hidrogênio. Aqui é uma ideia que a gente tem que ver o que a sociedade quer, o que ela precisa, o que a indústria pode fornecer, o que nós conseguimos demandar de uso, a parte do governo e a parte financeira. Essa é a ideia de como a Toyota veio para desenvolver essa tecnologia. E eu acompanhando aqui, por exemplo, eu vi do Dr. Carlos ontem mostrando aquela rede, né? Está na mesma linha aqui, né? Todo mundo analisando esse tipo de cooperação. Parte da indústria é a mesma coisa, né? A gente fala muito, né? Vamos trabalhar com os eletrolisadores e os componentes, né? Também temos vamos fazer, vamos fazer Mirai para todo mundo. Nós não temos condição hoje. Quer dizer, ainda existe um caminho que tem que ser cumprido para a gente poder trabalhar. E o mais interessante, a primeira vez que eu recebi esse slide aqui, eu achei que, nossa, interessante, né? Os japoneses estão ensinando a gente, né? Mas quando você começa a olhar, e você olha, por exemplo, para uma coisa que a gente fez aqui no Brasil, da minha área, o etanol, a gente já fez isso, né? Se você for olhar, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, 40, quando a gente começou a falar de etanol, esse anel aqui, ele funcionou, né? Então, toda nova tecnologia tem que ser pensada assim, e demora, leva tempo, mas é o caminho que a gente entende que é o correto. Obrigado. Finalizo aqui com uma foto desse Mirai que a gente trouxe. Ele está aqui, ele vem num contexto maior, onde a gente quis estimular a sociedade a estudar as diferentes rotas tecnológicas. Então, além desse carro hidrogênio, a gente está colocando lado a lado um carro elétrico, um carro plug-in, um híbrido flex, um híbrido normal, e tentando conversar com a sociedade qual é a rota que o Brasil ou a nossa região, a América Latina, vai seguir. Acho que isso é um ponto muito interessante. Fico aí para as perguntas e depois a gente pode entrar em mais detalhes. Obrigado.